Saúde a todos com a paz do Senhor. É uma grande alegria, né, estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor nosso Deus a vocês, sempre que posso, né, gosto de estar fazendo isso. Então, eu trago hoje a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, e o versículo fica do 34 ao 38, que diz assim: Jesus, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhando todo o mundo e perdendo sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, né, ela vem tratar conosco sobre o preço do discipulado, né? Preço do discipulado. Jesus Cristo, vocês sabem, né? Quem conhece a palavra do Senhor sabe que Jesus Cristo, multidões seguiam ele, né? Para ver, né, tudo o que ele fazia, né, durante o tempo que ele passou, né, aqui, os milagres, né? Então, uma multidão seguia ele. Só que ele olha para essa multidão e não faz uma exigência. Na verdade, ele não obriga, né? Ele faz uma pergunta. Ele convida, faz um convite. Ele diz assim: aquele, né, que quiser ser meu discípulo, deverá negar, né, a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir, né? Mas quando Jesus Cristo fala assim, dessa forma, né, que alguém que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quando ele diz isso, pegue sua cruz e siga-me, ele deixa claro o seguinte: que você tem que tomar uma decisão, né? Uma decisão. O que você quer? Em cima do muro não tem como ficar. Ele não permite isso, né? Não aceita em cima do muro, né? Aquela coisa sem compromisso, né? Porque, na verdade, Jesus Cristo ele não precisa de fãs, né? Jesus Cristo, ele quer discípulos. Discípulos, né? Que tenha coragem de seguir e assumir uma posição junto com ele, né? De carregar essa cruz junto com Jesus Cristo, né? Então, ele deixa essa pergunta, né? Faz essa pergunta, na verdade. E esse eu quero enfatizar aqui para vocês também, que esse ensinamento, né, de Jesus Cristo, essa verdade que Jesus Cristo deixa aqui pra gente, que é explícita, né, ela não se encontra só também no livro de Marcos, mas ela pode ser encontrada no livro de Lucas, né, capítulo 14, do 25 em diante, no livro também de Lucas, capítulo 9, né, versículo 23, também no livro de Jó, né? Ele deixa essa verdade não só no livro de Marcos, mas em outros, né? Para que a gente venha refletir, né? E pensar bem se queremos, né, continuar em cima do muro, ou se queremos continuar com as coisas do mundo e negar Jesus, né? Ou se queremos seguir ao Senhor,
lembrando que ele mesmo deixa claro, né? Quando ele fala sobre seguir a ele, que você tem que abrir mão, né? Negar, seguir, né? A ele, para ser um verdadeiro discípulo, terá que negar a si mesmo. Quando Jesus Cristo fala sobre isso, ele retrata sobre essa questão de que nós devemos, né, colocar ele, né, em primeiro lugar, né? Lembrando que os próprios mandamentos, né? O primeiro mandamento deixa claro que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, né? Então, quando ele diz negar a si mesmo, ele enfatiza isso também. Só que eu quero lembrar aqui que quando ele enfatiza isso, negar a si mesmo, ele não está falando de um suicídio emocional que você deve ter, se afastando de uma sociedade, se anulando de tudo, não, né? Enfiando-se no meio de um buraco religioso, não é isso que Jesus Cristo vem nos dizer. Ele vem nos dizer que nós devemos abrir mão, né, do nosso modo de ser pecaminoso, né, e começar, né, a abrir mão dessas coisas e seguir a vontade dele, agradando a ele em primeiro lugar, não a si mesmo, mas a ele, né? Porque muitas vezes a gente coloca os nossos desejos acima dos desejos de Deus, da vontade de Deus. A gente quer, na verdade, colocar isso, né? E quando ele faz essa pergunta, muitos não escolhem seguir ele, né? E aí fica a pergunta, né? Onde eu trago de volta, melhor falando, a pergunta no capítulo 36, né, do capítulo 8, perdão, versículo 36 do capítulo 8 de Marcos, quando ele retrata o seguinte: pois, que se aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma? Né? E ele ainda deixa outra pergunta bem aqui, onde ele diz assim, ó: o que daria o homem para resgatar a sua alma? Né? Então ele deixa claro para a gente, né, que não dá para ficar naquela coisa em cima do muro, né? Não dá. Você tem que decidir, certo? Lembrando que seguir ao Senhor é abrir mão, sim, né, de coisas que não agradam ao Senhor, mas que talvez nos agrade. Então, devemos abrir mão desses tipos de coisas, né? E também quando ele diz assim, tome sua cruz. Quando ele diz assim, tome sua cruz, ele retrata a questão de que no decorrer dessa caminhada com o Senhor, nós iremos passar por dores, por aflições, né? Levantes na nossa vida virão, perseguições, né? Só que o Senhor deixa claro, tome sua cruz e siga-me. Se você está me seguindo, se você é um verdadeiro discípulo, não te preocupe, né? Porque o Senhor está com você todo o tempo. Porque, na verdade, as pessoas, elas têm, que não conhecem, assim, profundamente a palavra do Senhor, elas têm em mente de que a pessoa que serve ao Senhor, ele não pode passar por isso, né? Ele não pode passar por dores, aflições e levantes na vida dele. Pelo contrário, quem serve verdadeiramente ao Senhor é os que realmente passam por isso. Por quê? Porque o Senhor é o trabalhar do Senhor nestes vasos, né? Esse vaso, ele não pode continuar sendo o mesmo, né? Então, é o levante, né? Os levantes, quando eles vêm, as aflições, eles vêm com mais força quando você decide ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Mas, né, Deus, Jesus Cristo deixa claro, né, que aquele que assumir, reconhecer Ele aqui como seu verdadeiro Salvador, quiser seguir verdadeiramente a Ele, Ele reconhecerá lá, né, no trono do Pai. Agora, aquele que negar a Ele, negar a sua palavra, esses não serão reconhecidos. Então, será
né, que compensa, né, a gente deixar de seguir ao Senhor mesmo, né, a gente passando por aflições, né, por levantes, porque na verdade eu acredito que quem está nesse mundo está sujeito a passar por isso. Que você sirva ao Senhor, não. A diferença é que quem serve ao Senhor tem a fortaleza de Deus sobre a vida, né? E que tudo é a vontade dele. E a vontade do Senhor, sempre falo, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que muitas vezes não entendamos de imediato. Mas nós que somos verdadeiros discípulos do Senhor, devemos entender que não importa o que aconteça na sua vida, o Senhor está no comando, né? E eu também quero retratar aqui, né, trazer a vocês em Lucas, como eu havia falado, né, que não só nesse livro de Marcos, mas em outros livros ele trabalha, né, ele trata com a gente sobre essa questão do preço do verdadeiro discipulado, né, do verdadeiro discípulo, preço do discipulado. Então, em Lucas, capítulo 14, versículo, só um minutinho, 33, gente, em diante, diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, certo? Em Lucas, capítulo 33, ele enfatiza sobre isso. E ainda diz assim: bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o lixo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o Senhor, ele enfatiza sobre isso, ele nos convida, ele nos busca, né? Porque ele quer realmente que você siga ele verdadeiramente. Não só que acompanhe uma multidão, como muitos faziam, para ver suas obras, para ver os milagres que ele realizava, mas que seja um verdadeiro discípulo do Senhor. E para isso, ele faz as exigências dele, né? Ele faz. Você não pode continuar sendo o mesmo, né? E lembrando também, eu quero lembrar aqui que no livro também de Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, você tem que abrir mão realmente, né, daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que não pertence mais, né? Aquilo não faz mais parte, isso daqui faz parte, isso agrada, isso ainda, né, eu posso estar continuando com isso, né? Faz parte de um verdadeiro discipulado, a caminhada de um verdadeiro discipulado com Jesus Cristo, continuar com isso, né? Então, se faz, bem, se não faz, você tem que abrir mão daquilo, abrir mão da sua vontade, certo? E colocar de Deus em primeiro lugar. E lembrando, não deve estar olhando para trás. Quando diz olhando para trás, desejando tudo aquilo que vivia antes, né? Não, você deve seguir, porque se você ficar dessa forma, olhando para trás, querendo viver tudo que vivia antes, então o Senhor nos diz que você não é digno do reino de Deus. Nós não podemos agir dessa forma, pois se agirmos dessa forma, não seremos dignos do reino de Deus, certo? Amém? Eu espero, né, que depois você possa pegar a palavra do Senhor nosso Deus, né, visitar esses livros, né, ler ele, fazer uma reflexão sobre tudo isso, porque o Senhor, ele está te fazendo um convite. Quem está te fazendo o convite não sou eu só trago a palavra de Deus, né? É o Senhor que te faz esse convite, para que você realmente siga verdadeiramente, saia de cima do muro, abra mão dessas coisas que não agradam ao Senhor e venha servir ao Senhor. Tome sua cruz, né? Diante de tudo que vier, você está lá junto com Deus, porque ali tua alma estará salva. É isso que Deus diz, né? Em Marcos, eu vou só lembrar aqui,
quando Deus diz assim, Jesus Cristo diz, qualquer que perder sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar, né? Para nos dar a oportunidade de ter essa vida eterna, né? Mas para que a gente possa ter essa vida eterna, né? Onde a morte ela não prevaleceu, mas sim essa vida que o Senhor nos prometeu, né? E ele é um homem não só de promessas sem ser cumpridas, ele é um homem de promessa, de palavra e que cumpre o que diz, né? Mas para que a gente possa fazer parte desse reino dele, essa morada do Senhor, nós precisamos sim fazer essa reflexão e saber, né, o que realmente queremos, né, sobre a nossa vida. Mas lembre-se, você não pode continuar em cima do muro. Decida, né, o que você quer, certo? Porque em cima do muro não está adiantando de nada, não vai adiantar de nada, certo? Então eu encerro, tá? Eu espero que o Senhor tenha falado fortemente ao seu coração através dessa palavra, que você possa vir, né? Em seguida, como eu falei, ler a palavra do Senhor e refletir sobre isso, né? Sobre esses ensinamentos do Senhor, né? Que Ele trata com nós. Amém? Então eu encerro deixando aqui um versículo que se encontra em 2ª Carta aos Coríntios, né? Que é no capítulo 3, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor esteja com você, hoje e sempre.